Olá, chegamos ao nosso 17º encontro. Com alegria, mais uma vez estar aqui e espero estar contribuindo com você na sua transformação, no seu autoconhecimento. Esse é o objetivo do Desafio Encontrar-se. Estamos na 4ª semana e nessa semana, como você está acompanhando, estamos falando de personalidade, identidade, tentando saber a cada encontro quem é você. A cada encontro ampliando o seu conhecimento sobre você mesmo. Quem você é. E mais, a cada encontro estamos caminhando para que você também responda a uma pergunta muito interessante. Quem eu quero me tornar? Quem eu quero ser? Esse é também um dos objetivos do Desafio Encontrar-se. Que você, a cada encontro, veja que é possível transformação. E que você descubra qual é o eu que você quer ser. Quem é a pessoa que você quer se tornar? Em todas as áreas. Nós vamos conversar aqui sobre saúde, nós estamos conversando sobre estados emocionais, mas que você, a cada momento, comece a se interrogar. Quem eu quero me tornar? Por isso estamos falando de personalidade. No nosso encontro anterior, falamos e definimos personalidade. E nesse, vamos avançar um pouco mais. E como habitual, começo também o nosso encontro com uma frase. E a frase do dia é: nada de grande se cria de repente. Epicteto. Filósofo Epicteto. Repito, nada de grande se cria de repente. Vamos entender por que isso eu escolhi essa frase para falar de personalidade. Então, no nosso encontro anterior, nós vimos que a personalidade é o modo, é como cada um sente, pensa, vive, como cada um é. E nós vimos uma coisa muito importante. A personalidade, ela traz uma característica de particularidade, de singularidade. Nós vimos que cada pessoa é única. É esse o aspecto da singularidade. Personalidade. Você é único, eu sou única. No decorrer dessa semana vamos falar de traços, mas eu quero mais uma vez falar dessa característica de singularidade. E trago essa característica porque, infelizmente, o não reconhecimento dessa característica faz com que tenha muitas dificuldades em relacionamentos. O não reconhecimento dessa característica faz com que muitas guerras mesmo, eu estou falando não só do seu relacionamento íntimo e próximo, mas também de um âmbito muito mais amplo. Então, por isso eu estou firmando, ressaltando que você, a cada momento, você pare, né, e comece a reconhecer, a valorizar essa característica da particularidade de cada pessoa. Isso é muito importante. Essa é uma das definições de personalidade. É uma característica que traz em conta a particularidade, mas também traz em conta um outro ponto que eu quero conversar, que é sobre a consistência. Mas essa particularidade, quando não é reconhecida, nós podemos encontrar muitos julgamentos. Veja, a cada momento que eu vejo o julgamento, eu utilizo o julgamento, por trás desse julgamento tem uma ideia implícita de que ou eu sou a dona da verdade, ou o meu jeito está certo,
ou o jeito do outro está certo. Então, reconhecer a particularidade, a singularidade, não necessariamente é concordância, mas também não necessariamente é aplicar juízos de valores no sentido de certo, de errado. O outro é diferente. O outro tem uma história de vida. E nós hoje vamos trazer esse ponto aqui da personalidade. Se a personalidade é constituída por essa história de vida de cada pessoa, então quando nós não valorizamos a singularidade, estamos sujeitos a julgamentos. E sempre que há esse julgamento no sentido de certo, errado, bom, ruim, há alguém que é melhor. E a gente precisa ter cuidado para que a gente não volte para uma situação de egocentrismo. Sabe assim, de que eu sou a dona da verdade, o meu é o melhor. Então, falar de personalidade nesse ponto de vista, de particularidade, é para que a gente reconheça a nossa particularidade e também a particularidade do outro. Outro ponto, se a gente não reconhece essa característica da personalidade, nós também estamos sujeitos a comparações, no sentido de que, olha, existe alguém melhor, existe alguém pior, e essa comparação não no sentido de elevar para que a gente possa construir junto algum mundo melhor, mas a comparação que, em muitos momentos, para alguma pessoa, traz aquilo que popularmente as pessoas chamam de complexo de inferioridade, de menos-valia, eu não tenho importância, eu sou menos. E isso, como nós já vimos na nossa primeira semana, isso impacta muito no amor próprio, na autoestima. Então, essa comparação, ela traz aí, por si só, grandes dificuldades em relacionamentos. Seja eu comigo mesma, seja com o outro. Então, saber de personalidade, essa característica, ela é muito importante. Então, para que a gente evite esses julgamentos, essas comparações, é preciso ter autoconhecimento, é preciso firmar, reconhecer e veja, mais uma vez, por que você está falando tanto disso, Joana? Porque uma coisa é você saber, uma coisa é você saber, está no seu campo racional. E muitas pessoas sabem, eu diria que, no fundo, todas as pessoas sabem disso. E eu estou trazendo mais uma vez, falando, porque muito mais do que saber no campo racional, só eu sei, eu preciso apropriar disso. Isso precisa fazer mesmo parte daquilo que eu acredito. E isso ser tão meu, que em qualquer momento, em qualquer situação, eu vou ser capaz de dizer, eu acredito na particularidade. Não é só um campo da racionalidade. Eu te asseguro que quando nós apropriamos dessa característica, nós evitamos que a nossa vida seja infeliz, mas evitamos relacionamentos infelizes, evitamos. Então, veja a importância. Evitamos um sério problema, um fenômeno psíquico, eu diria até social, que é a inveja, que, infelizmente, atrapalha muito as relações. Saber disso, apropriar disso, faz com que eu valorize aquilo que eu tenho, que eu aprenda com aquilo que eu tenho e que eu valorize e aprenda também para com o outro. A nossa comunicação passa a ser uma comunicação muito mais empática, muito mais voltada para a compaixão. Vamos conversar um pouco mais sobre a compaixão, mas quero trazer novamente isso.
Portanto, saber da minha personalidade é eu ir ao encontro desse objetivo, de boas relações, de intimidade comigo mesmo, pois saber que cada um é único faz toda a diferença. Mas vamos caminhar um pouco mais nesse conceito, nessa característica do que é a personalidade. Do que é a personalidade? O que é isso que forma a sua identidade, forma quem você é? Então vamos caminhar um pouquinho mais nesse nosso encontro de hoje. Não esquecendo dessa característica: particularidade, singularidade e consistência. Mas eu quero falar de uma questão, talvez fazendo uma formulação e uma pergunta, que é: como se forma a nossa personalidade? Você já parou para pensar sobre isso? Como você foi formada, sua personalidade, a sua identidade, como você, sendo quem você é, foi formado? Então, quero conversar um pouco sobre isso. Bom, a nossa personalidade, ela é formada ao longo da vida. Ela é formada sempre. Mesmo eu trazendo essa característica de constância, ela está o tempo todo em formação. Há algo que me caracteriza, há algo que me identifica, mas ela é formada no decorrer da vida. Por isso, a frase de hoje: nada de grande se cria de repente. Ela vai formando a cada momento, tijolinho por tijolinho, sabe? Ali, desde antes de eu ter sido concebida, já tem alguma coisa. Por quê? Porque meus pais trazem na sua história genética, trazem na sua história de vida algo que vai compor a minha personalidade. Então a minha personalidade, ela é formada ali, quando meus pais, ao me conceber, há algo genético, há algo que eu herdo. Seguindo um pouco mais, eu diria, olha, a nossa personalidade, a minha, a sua, é formada por essas experiências de vida, desde muito pequenininho. Há alguns estudos mostrando a importância dos primeiros 5 anos de vida. A personalidade está formada ali nos 5 anos primeiros de vida? Não. Nós estamos falando de base, nós estamos falando de como ali aquilo vai alicerçando. Então, nossa personalidade, ela é formada no decorrer da vida. Há uma influência, há uma interferência muito grande nos primeiros anos de vida. Na adolescência também ela é muito marcante, mas sempre nós podemos transformar. Por mais que a gente fale da constância, nós temos algo muito importante. A personalidade, ela é mutável, ela é adaptável, ela se transforma. A gente vai se construindo a cada momento. Então, a gente não está pronto. Por mais que você pense, eu quero chegar aos 18 anos para estar pronto. A maturidade vai fazendo com que a gente tenha mais clareza. Mas a gente não está pronto. A todo momento a gente pode transformar. Se você que está aqui, participando do nosso desafio, encontrar-se, e você diz, mas eu já tenho tantos anos, eu vou mudar. Claro, e eu vou mostrar isso para você. Eu quero que você veja o quanto que é possível mudar, o quanto que é possível se transformar. Então, a nossa personalidade, há algo que ela dá da base, tijolinho por tijolinho, temos base, mas a gente pode ir também se transformando. Bom, mas quais são, outra pergunta importante, quais são os fatores que moldam a nossa personalidade? Quais os fatores que moldam você ser quem você é? Então nós estamos falando disso dos pais, e eu falei de genética, de herdar.
Então, a nossa personalidade, a minha, a sua personalidade, ela tem uma base genética. Então, a genética, ela tem uma grande participação na formação da sua personalidade. E nós vamos falar disso também em outros encontros. Mas é importante que você saiba que há algo da genética que forma a sua personalidade. Olha, vamos pensar então do que vai constituindo a nossa personalidade. Você já deve ter ouvido falar de temperamento. Veja, temperamento, ele é uma parte herdada. É aquilo que nós herdamos. Então, o temperamento, ele é constituído desses impulsos naturais, desses impulsos que nós herdamos. E o temperamento faz parte da personalidade. Então, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, nossa, o Marcos tem um temperamento muito agressivo. Ou então, nossa, o Antônio, ele é muito emotivo. É um temperamento emotivo. Nossa, o Carlos é um temperamento raivoso. Veja, nós estamos falando de uma característica, temperamento, de uma característica herdada. Tem a ver com essa genética. E nós todos herdamos alguns pontos de temperamento. Algumas qualidades relacionadas para você entender um pouco desse temperamento. Algumas qualidades relacionadas com o temperamento. A gente chama de excitabilidade. O que é isso? É uma pessoa que apresenta reações ao excesso e exagero. São pessoas exageradas em tudo que ela vai fazer, muito exagerada. Tanto para um ponto de agressividade quanto para passividade. Então, isso faz com que ela, expresse de uma forma muito exagerada todas as emoções. Um outro componente marcante aí do temperamento é a irritabilidade. Então, tem algumas pessoas que trazem um temperamento muito irritável, sabe assim? Aquela irritação, aquele jeito, sabe aquele sujeito bravo? A pessoa fala assim, esse é um sujeito bravo. E olha, ele é filho do fulano que é bravo e tio, né? Eu conheço uma família que os tios eram bravos e todo mundo bravo e essa pessoa se identifica como bravo. É isso. Isso é de um temperamento. Isso é de algo que vem herdando, né? E se você observar, todos nós temos a agressividade. Mas eu estou falando de traços mais importantes e marcantes, que isso vai ficando e vai constituindo o temperamento da pessoa. Nós podemos falar de impulsividade. Sabe aquela pessoa que ela não consegue pensar antes de agir? É isso, a impulsividade é isso. Ela não consegue pensar, se eu faço isso, vai ter consequências disso. Ela age intempestivamente. Isso é uma característica, muitas vezes, do temperamento. E você vai ver que o pai é assim, o avô é assim, o tio é assim, o filho é assim. Então, nós estamos falando de temperamento. Algumas pessoas que têm otimismo em excesso, passividade em excesso, uma certa letargia. E aqui a gente vai pensar, em algumas alterações de humor, como a depressão, que é essa sensação de não expressar emoções. Tem gente que é assim, a família é assim. São pessoas apagadinhas, sabe assim? Uma família apagadinha. Uma certa letargia que nós chamamos. Uma dificuldade em expressar emoções, de vivenciar as emoções. Então veja que o temperamento, ele é uma herança genética. E essa herança genética é aquela história, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filho. Estou falando de pai aqui, mas a mulher também, tá? Não tem gênero. Nós estamos falando de uma herança genética. Nós herdamos isso, geneticamente. Nós herdamos. Mas eu quero que você lembre de um ponto muito importante. Muito importante. E eu vou falar muito disso aqui, para que você não esqueça e se aproprie disso.
Genética não é sentença. Repito, para que você marque, guarde. Genética não é sentença. Quando você pensa, olha, eu herdei isso, não é uma sentença. Então, se você tem uma família que geneticamente, né, ela traz algumas características, até no processo de adoecimento, por exemplo, você vai ver assim, olha, tem famílias que têm na genética, e os médicos sempre perguntam, né? Você tem alguém na família que teve um determinado tipo de câncer, ou diabético, mas genética não é sentença. Marque isso. Por que você está falando isso? Dentro da personalidade, dentro dessa perspectiva de personalidade. Quando nós formos falar sobre saúde, nós vamos voltar nesse ponto. E vou trazer isso para você. Você vai lembrar do que eu estou falando. Genética não é sentença. Então, voltando lá, a personalidade, ela tem uma base genética. Ou nós falaríamos assim, ela tem uma base biogênica. Quando nós falamos de genética, nós estamos falando de associação de DNA, de genes, né? E nós vamos ver que os genes, eles precisam de uma expressão, eles precisam ser expressos. Joana, está ficando confuso a minha biologia aqui. Deixa eu te explicar. Sabe, a lâmpada, ela tem a capacidade de acender, se ela não está queimada. Ela tem a capacidade de acender. Logo, ela tem a capacidade de expressar a luz. Ela tem a capacidade de expressar a luz. Mas é preciso que eu vá ao interruptor e faça ali o start. E liguei. Ali ela acionou a sua expressão. Então veja, quando nós estamos falando de genética, nós estamos falando disso. É preciso que algo se expresse. É preciso que algo se manifeste. Não é sentença por esse motivo. Por esse motivo, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, ela não é uma sentença que vai dizer, olha, acabou. Nós falamos de uma tendência, nós falamos de uma predisposição. E aqui eu já adianto, nós vamos trabalhar com mais detalhe, porque isso eu quero falar muito nessa semana e na próxima semana. O nosso estilo de vida, as nossas escolhas vão fazer uma grande diferença nessa genética, inclusive para a personalidade. Inclusive para a personalidade. Não esqueçam disso. Genética não é sentença. Como você relaciona, como o ambiente vai interferir nessa genética. Então, nós temos aí essa questão biogênica da personalidade. A genética fazendo aí a sua expressão. Mas, se temperamento pode também ser a genética, mas o temperamento pode ser, entre aspas, educado pelo ambiente. Joana, o que é isso? É isso que eu estou dizendo para você. Ele, às vezes, não é expresso. Quando você identifica determinados temperamentos e o ambiente, ele educa, ele transforma, ele orienta. E o ambiente pode ser, por exemplo, o ambiente familiar, que é onde nós temos os nossos nossas primeiras relações. Então, o temperamento pode ser educado pelo ambiente. E quando nós vamos fazendo essa orientação, nós vamos sim fazendo essa transformação. Então, veja, se você vê que seu filho você já reconheceu, família muito nervosa, irritada, opa, eu posso educar primeiro em mim e depois auxiliar também o meu filho. Então, eu começo a orientar.
Porque veja, essa irritabilidade, essa impulsividade, enquanto um temperamento, vai atrapalhar nos relacionamentos. A gente observa muito isso. Uma pessoa muito impulsiva, ela tem dificuldade nos seus relacionamentos. Uma pessoa muito raivosa, irritada, agressiva, ela tem muitas dificuldades nos seus relacionamentos. Então, se o meio ambiente vai educando, ela é capaz de ir moldando, de ir transformando. Sabe um rio que vai as águas e aí a margem vai fechando, vai mudando a rota. Assim é a educação, seja no ambiente familiar, na escola e na vida. Então, a vida, ela é sim capaz de nos ensinar a controlar e também a dar um outro destino para o nosso temperamento. Olha que bacana, olha que bonito, quando a gente descobre que genética não é sentença, quando a gente descobre que a gente pode fazer alguma coisa por nós, pelos nossos filhos, pelas pessoas que estão próximas. Então isso é transformador. Então isso nos auxilia. Então o ambiente, ele vai ajudar a ter um comando, um controle, um domínio sobre o temperamento. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a forma da gente relacionar conosco, com a nossa genética, com a nossa característica. Então, que jeito que esse ambiente familiar, essa escola, a vida, ela domina e ela educa o nosso temperamento? Através de valores e princípios, por exemplo. Então, alguns valores, alguns princípios. Veja, se eu tenho como valor uma boa convivência, a impulsividade vai atrapalhar. Então, o valor, boa convivência, faz com que eu domine essa impulsividade, por exemplo. Então, esses valores, esses princípios, formam o que nós chamamos de caráter. O caráter é isso. É esse conjunto de valores e princípios que vem tentando educar o nosso temperamento. Esses valores e princípios, de acordo com a sociedade, com a cultura que você vive. Então, de acordo com a cultura, de acordo com o ambiente que você vive, esses são valores desse ambiente que você vive. Esse caráter, ele dá em nós uma característica de humano. Porque o temperamento faz com que a gente seja bicho. Sabe essa história? Bicho. O temperamento é genética. Olha, não adianta você pegar um leão e falar, olha, não violente, não mate. Ele é da natureza dele. Isso é bicho, é instinto. O caráter, ou toda essa questão de valores, de princípios, vai fazer com que a gente nos humanize. E é claro, a condição de relacionar melhor com as pessoas. Então, o caráter, eu diria para você, temperamento, caráter, compõe a nossa personalidade. E o caráter, ele é essa personalidade valorizada, ou eu diria para você, cheia de valores, cheia de princípios. É importante, mais uma vez falando, que nós vivemos em sociedade. Então, esses valores e princípios são de acordo com o meio ambiente que nós vivemos, de acordo com a sociedade que nós vivemos. Mas para não ficar muito teórico, vamos colocar um pouquinho em prática isso. Pensa em você. Você já se identificou com algum temperamento, alguma coisa que você fala assim, nossa, isso aqui é igualzinho, todo mundo da minha família é desse jeito? Já identificou? Já percebeu isso em você? Você já viu que algo é herdado dentro de você? Tal pai, tal filho, né? Cabeça dura. Nossa, essa pessoa é cabeça dura igualzinho o pai. Nossa, essa pessoa é teimosa igual o pai. Essa pessoa é assim igual o pai, igual a mãe, né?
Então, são essas características que a gente precisa observar e ver o que a gente traz enquanto temperamento e como que o nosso caráter, nossos valores podem ir educando e transformando. Outro exemplo, para ficar mais claro, né? Olha, a família do João, todos os filhos herdaram o vício da bebida. Então, nós vamos ver aí algo herdado. Quer dizer que todos têm que ser assim? Não, não. Veja que, mais uma vez, herança genética não é sentença. O Joaquim percebeu que na família dele tinha uma herança onde todos tinham problemas com o álcool. Ele diz por um valor, ele fala, eu quero ter uma família mais estável, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu não quero ter o vício na minha vida. E a cada dia o Joaquim trabalha assim. A cada dia, por uma questão de valor do Joaquim, ele não entrou aí dentro dessa característica de temperamento da família. Veja que isso é possível e que nós transformamos e que nós identificamos algo assim. Então, você já parou para pensar sobre isso? Quanto que há algo em você que faz parte? Quais são os fatores ambientais que formam a sua personalidade? Se nós estamos falando que tem algo genético, mas nós estamos falando também que tem algo sociogênico. A base da personalidade é biogênica, genética, mas há algo sociogênico. O que é isso? Nós estamos falando que tem um ambiente, que tem pais que nos educaram, que tem escola, que tem tios, que tem família, que tem uma vida. Porque às vezes é a vida que transforma o temperamento. Então, quais são os fatores que você identifica na sua história de vida, na sua história enquanto fator sociogênico? Porque a nossa personalidade, além da genética, ela é formada também pelo ambiente que nós convivemos. E esse ambiente, ele pode ter sido propício, ele pode ter sido acolhedor, ele pode ter sido muito traumático, essa pessoa pode não ter tido uma experiência de cuidado. Isso marca a nossa personalidade. Então, o ambiente, eu, sou formada por esse fator genético e por esse fator de ambiência. O ambiente que você viveu diz muito sobre você. Mas, de novo, se nós falamos da personalidade enquanto uma característica biogênica, quando nós falamos do sociogênico, mais uma vez, eu trago aqui essa ressalva. Isso também não é sentença. Porque senão a gente diria assim, olha, fulano viveu num ambiente muito insalubre. Ele viveu num ambiente onde ele foi muito agredido, onde tinha muita violência, onde ele sofreu muita bullying, onde ele sofreu muitos traumas desde criança. E aí a gente diria, pronto, essa pessoa não vai ter uma personalidade forte, amável. Não é isso. O ambiente, mais uma vez, ele contribui para a minha personalidade. Contribui. Não é sentença. Porque senão a gente começa a dizer, porque eu tive uma vida muito difícil, eu sou assim. Porque isso? Então eu começo a justificar, eu começo a encontrar desculpas e justificar porque eu sou assim. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da participação da genética e da participação do meio que você vive, da família que você vive, da sociedade que você vive. Você pode ter vivido muitos traumas,
Você pode ter vindo de uma família que nós chamamos uma família desorganizada, desestabilizada, e hoje você tem uma vida muito diferente. Então isso não é sentença, mas é importante a gente saber que isso constitui parte da nossa história. Porque a minha personalidade, a sua e a de todos, é formada pela parte genética e pela história de vida. A minha história de vida diz também muito de mim. E mais uma vez eu trago aqui, não é sobre o que aconteceu, mas sobre como cada um experienciou, viveu e transformou aquilo que aconteceu. Então é importante que você traga isso, que você traga dentro de você esse conhecimento, que você, enquanto pessoa, a sua identidade aqui, ela é formada por isso, pela sua história de vida. E a sua história de vida, ela tem muita influência, mas ela não é uma sentença. Ter influência não é o mesmo que ter e ser uma sentença. Tem outros fatores que compõem. E eu quero deixar para o nosso próximo encontro. Mas guarde esses dois modos da formação da sua e da minha personalidade, que é a influência biogênica, a influência sociogênica. Nós temos a outra influência que eu quero trabalhar melhor no nosso próximo encontro. Então, eu encerro aqui, como de costume, e que no próximo encontro, nós vamos trabalhar isso. Como as diversas maneiras que você pode trabalhar a sua personalidade. Existem muitas maneiras que essa história de vida, que essa genética, os modos que você pode trabalhar, transformar a sua personalidade. No próximo encontro vamos falar. Então encerro aqui, como habitual, com a frase do dia. Nada de grande se cria de repente. Nada de grande se cria de repente. E também, como habitual, encerro o nosso encontro com um desafio. Nós vamos falar desse desafio. Gostaria que você pensasse nessas questões, anotasse, porque depois nós vamos voltar a essas suas anotações, a essas suas lembranças. Então o desafio é que você escolha e escreva, para que você não esqueça, no seu bloquinho de notas, que você escolha e escreva 3 eventos marcantes na sua vida. 3 eventos. Pode ser positivo, que você considera como positivo, ou podem ser eventos que você considera como negativo. Marque aí 3 eventos. Ou 3 modos que você acha que sim, isso marcou a minha vida. Então, anotou, escreveu. Bom, esses 3 eventos marcantes na minha vida, quais foram os meus sentimentos, quais foram os meus comportamentos diante desses eventos e quais foram os meus pensamentos diante desses eventos. Isso vai fazer uma diferença. Então, repetindo o desafio, que você escolha 3 eventos marcantes na sua vida que você considera positivo ou negativo. Escreva-os. E em cada um deles, você também vai escrever quais são os sentimentos que você lembra, os comportamentos que você lembra e também os pensamentos que você teve nessa situação. Espero você no nosso próximo encontro, onde nós vamos aqui apresentar a você vários modos de você trabalhar a sua personalidade.